Olá pessoal, boa noite. Bom, boa noite eu estou dizendo que, enfim, eu estou gravando isso aqui à noite, né? Então não sei quando é que vocês vão assistir, mas vamos lá, tá valendo. É, eu resolvi gravar esse pequeno vídeo aqui porque nós tivemos alguns problemas na correção dos últimos trabalhos que vocês nos enviaram, né? E aí eu vou fazer uma pequena retrospectiva para vocês entenderem aqui como foi que aconteceu. Nós identificamos nos textos de vocês alguns problemas de ordem argumentativa, né, que por um lado podem ser entendidas como falácias no argumento, né, por exemplo, o apelo à autoridade, ou por outro lado podem ser entendidas de uma forma um pouco mais complexa, né, como plágio acadêmico. Tá? Há uma linha tênue que separa aí é, argumentação de autoridade, né? Argumento de autoridade, o que nós chamamos de apelo à autoridade, que é diferente de argumento de autoridade, né? E o chamado plágio acadêmico. Tá? Vamos tentar entender o que é isso aí, o que é que significa isso aí. Né? Em primeiro lugar, o argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É o reconhecimento da contribuição de um determinado autor em um certo campo discursivo. Né? Quando algum autor inaugura uma discussão ou quando ele tem uma contribuição efetiva em uma determinada discussão, essa contribuição deve ser reconhecida pelos demais autores que estão ali naquele campo, através da chamada argumentação de autoridade. Então, se alguém realizou uma discussão, uma primeira discussão sobre um determinado fato, fenômeno, né, um fato social, eu estou falando especificamente aí das ciências sociais e humanas, né, a história, por exemplo, e ele discutia um conceito, né? E nós vamos utilizar aquele conceito ou aquela narrativa que ele se propôs a fazer anteriormente. Nós devemos nos remeter aos seus textos com o objetivo de fundamentar as nossas próprias discussões, né? Então, isso é o que nós chamamos de argumentação de autoridade. É quando eu trago uma determinada autoridade sobre um certo assunto para fazer parte do material que eu estou discutindo naquele momento, né? E aí existem diversos autores que explicam como é que nós podemos fazer isso, como é que nós podemos nos remeter ao discurso alheio, né, no nosso trabalho. Né? Um deles, eu estou até com um texto aqui, deixa eu só... É o Humberto Eco, né? Ele tem esse livro aqui, muito importante, como se faz uma tese, em alguns lugares, algumas edições vocês vão encontrar como se faz uma tese em ciências humanas, né? E aí ele vai, nesse material aqui, nos dizer que há duas formas de se utilizar o argumento de autoridade. Primeiro, cita-se um texto depois de... ou melhor, cita-se um texto a ser interpretado, né? Ou seja, você cita um texto e depois realiza a sua interpretação daquilo que o autor falou, né? Ou uma segunda forma, cita-se um texto em apoio à nossa interpretação, ou seja, você interpreta alguma coisa, você diz algo sobre um certo assunto e depois, para fundamentar a sua argumentação, recorre a um autor e lhe faz referência, né? Lhe faz referência. Você tem que necessariamente reconhecer através de uma série de estratégias que são postas pela ABNT, que eu posso até explicar. Acho que eu vou tirar um tempinho para explicar, se esse vídeo não ficar muito longo no final dele, tá? Então é assim, nós citamos, né, e depois interpretamos aquela citação, ou então nós citamos em apoio a uma interpretação que já foi realizada no nosso texto, certo? Bom, isso aí é o que nós chamamos de argumentação de autoridade. Então, o que é o apelo à autoridade? Apelo à autoridade é uma falácia argumentativa. É quando você recorre a uma suposta autoridade em um determinado assunto, sem que ela tenha autoridade sobre tal, né? Então você, para fundamentar uma discussão, você apenas joga um autor, ele cai de paraquedas no seu texto, e aí você acha que só porque aquele autor falou aquilo, você não tem mais obrigação interpretativa sobre o assunto, né? Como se fosse uma muleta. É uma falácia argumentativa que é facilmente identificada
e derrubada, né? Quando você não articula os conceitos, as categorias, enfim, as interpretações teórico-metodológicas com o seu objeto de estudos, quando não há essa ligação, essa costura, automaticamente o seu leitor vai identificar aquilo como o apelo à autoridade, né? Porque realmente é um apelo. Você está apelando e jogando a autoridade a uma pessoa que não tem. Ou ele pode até ter uma autoridade em um determinado assunto, mas dentro daquela temática que está sendo discutida, ele não tem nem nada a contribuir, né? Ele não é uma grande autoridade, né? Ele é apenas alguém que pode ter, sei lá, se metido a fazer uma discussão sobre um assunto ao qual ele não domina, mas, enfim, aí você vai lá e pega e traz para o seu discurso, né? É como, por exemplo, você recorrer ao Papa João Paulo II, que escreveu um texto sobre, sei lá, economia. O Papa João Paulo II é uma autoridade teológica, ele não é uma autoridade dentro do campo da economia. Então, por mais que ele tenha autoridade em uma temática, na outra ele não vai ter, né? Então, existem essas duas formas também de apelo à autoridade, né? Quando você recorre, quando você joga uma discussão sobre um determinado assunto de um autor no seu texto e não se dá ao trabalho de interpretá-la e articular com o seu objeto de estudos, ou quando você atribui a autoridade a uma pessoa que não tem, né? As duas são formas equivocadas de se argumentar, né? A gente já falou sobre o que é uma argumentação de autoridade, né? Isso aí já foi discutido, né? Mas o que é plágio, então? O que é que significa plágio? Já que eu disse que a gente pode citar, a gente pode recorrer a outros autores, né? Fazer argumentação de autoridade, e que em determinados momentos a gente não pode fazer isso, que é o apelo à autoridade, né? O que é o plágio e o que é a citação, né? Plágio é apresentar como sua cópia de trabalhos de terceiros. É muito simples assim, né? Você apresentou dando a entender que é seu um material que não foi de fato produzido por você. Isso aí é plágio. E eu sei que muitos de vocês não têm a intenção, a maioria dos estudantes no início da formação acadêmica ainda não tem essa total compreensão, né? Então, às vezes, você acaba pegando um texto da internet, isso é uma grande problemática do ensino à distância, da modalidade de ensino à distância, né? Porque realmente a nossa grande fonte de informações é a internet. A nossa formação em si é na própria internet, nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então fica muito fácil pegar material para fundamentar uma discussão e às vezes fazer isso de uma forma equivocada. Então nós pegamos uma determinada discussão e apresentamos como se fosse nossa. Ou seja, dá a ideia de que aquela pessoa, aquele pretenso autor está fazendo uma tentativa de ludibriar o seu leitor, né? E o leitor, num primeiro momento de todo estudante universitário, são os professores, né? Somos nós, professores, somos nós, tutores, que vamos analisar o seu texto e tentar contribuir de alguma forma, e, é claro, de forma qualitativa, na sua produção, né? Sempre lembrando isso, olha. Quando nós pegamos o texto de vocês, analisamos, né, e emitimos uma opinião em cima dele, nós estamos fazendo isso com o objetivo de contribuir, de orientar. Vocês ainda estão no início da sua carreira acadêmica e, é claro, é óbvio que vão apresentar marcas de uma escrita principiante, né? O que é que significa isso? Eu estou chamando vocês de principiantes. Eu estou dizendo que todos nós, quando começamos em uma determinada prática, e a escrita é uma prática, né? Nós ainda não somos detentores de certas competências e habilidades que são próprias do escritor, e principalmente do escritor acadêmico, né? Do escritor que escreve seguindo os princípios científicos da escrita, né? Então, nós ainda, a maioria de nós, no início da carreira, não apresentamos essas competências e habilidades. Então, o papel do professor é analisar esse material e mostrar que ele apresenta pontos positivos, mas que também apresenta pontos negativos que precisam ser sanados, precisam ser corrigidos, tá? Então, quando nós comentamos, aí nós recebemos algumas queixas por parte de vocês,
que nós acusamos vocês de plágio e tudo mais, que não entendo como é que um professor faz isso. Ora, mas é o papel do professor. O papel do professor é corrigir o seu aluno, né? É fazer com que a escrita dele melhore, principalmente no nosso caso aqui, que estamos trabalhando com a produção de textos acadêmicos, né? Então é isso, o plágio é apresentar como sendo seu cópia de trabalhos de terceiros, né? Aí você pode pensar, não, mas eu não copiei o trabalho inteiro e tudo mais. Bom, isso aí é uma discussão, né? Em 2010 aproximadamente, ou seja, uma coisa que já faz 10 anos que aconteceu, o CNPq e a CAPES, que são esses órgãos de fomento da escrita científica em nível nacional, eles identificaram uma série de tentativas de plágio, ou seja, estava se tornando uma espécie de epidemia, e essa epidemia ela acabou que se agravou ainda mais ao longo dos últimos 10 anos, e realmente nós estamos tendo que lidar com algumas questões sérias hoje em dia. De ataques à moral acadêmica, à ética acadêmica, né? E um desses principais ataques era o plágio, né? E aí ele emitiu, né, eles, na verdade a CAPES em união com o CNPq, emitiram uma cartilha que vocês vão achar facilmente na internet, é só digitar o título dela, né? Ela se chama Nem Tudo Que Parece É. Entenda o que é plágio. Procure esse material que vocês vão ler e vão ter condições de reconhecer na sua própria escrita esses momentos, né? Essas falácias argumentativas, certo? Nem tudo que parece é. Entenda o que é plágio. Procure esse material aí. E nele eles identificam diversas formas de lesar a moral acadêmica, a ética científica, né? Entre as principais estão o plágio, justamente o plágio acadêmico, né? E aí eles qualificam, eles identificam diversos tipos de plágio que podem ser desenvolvidos e que comumente nós conseguimos ver não só nas universidades, mas também nos materiais de divulgação científica, né? As revistas acadêmicas, os jornais, até mesmo em livros em determinados momentos, né? Então eles identificam aí 4 tipos de plágio. São 3, mas eu vou explicar um 4º tipo que também pode ser depreendido da discussão, né? O primeiro é o plágio integral. O que é o plágio integral? É quando você pega um trabalho na íntegra, todo o texto, por exemplo, pega um artigo científico e apresenta ele ipsis literis, ou seja, literalmente, né, na forma do original, ao professor ou uma banca de avaliação de artigos científicos, uma banca de eventos, e por aí vai, como sendo o seu. Você pega o texto integralmente. Por exemplo, no final do curso, os trabalhos de conclusão de curso. Você pega uma monografia na íntegra e apresenta ela como se fosse elaborada por você. Então, isso é o que é chamado de plágio integral, tá? É um tipo. Outro tipo de plágio é o plágio parcial. É autoexplicativo. O que é o plágio parcial? Se o integral é quando você pega um material na íntegra, na forma do original, né? Ipsis literis. O parcial é quando você pega um fragmento daquele material. Então você tem um artigo, uma monografia, às vezes até um texto de um blog, de um jornal e por aí vai, não necessariamente acadêmico. Pega um fragmento dele, um parágrafo, por exemplo, uma frase que seja, e apresenta dentro do seu texto, coloca lá oculto dentro do seu texto, entre os parágrafos do seu material, tá? Isso é plágio? É plágio também. E ele é previsto na legislação, assim como tem o plágio integral, tem o plágio parcial, e eles são previstos na legislação. Qual é essa legislação? É previsto no Código Penal, é previsto no Código Civil, é previsto na Lei de Direitos Autorais, né? Enfim, então é complicado isso. Por quê? Porque é uma tentativa mais clara ainda na cabeça do leitor, a gente tem que levar isso em consideração, de que a pessoa está tentando ludibriar, né? Por quê? Porque fica oculto ali entre os parágrafos, tá? Então é por isso que quando nós identificamos essas passagens, nós alertamos para vocês, porque mesmo sendo plágio parcial,
as punições previstas no Código Penal, no Código Civil, na Lei de Direitos Autorais, na legislação infrainstitucional, ou seja, existem decisões sobre isso dentro das próprias instituições, a exemplo da UFRN, você pode sofrer sanções administrativas, né? Suspensão, até mesmo expulsão, perca de diplomas em determinados casos aí, como já aconteceu, né? Existem casos polêmicos aí que vocês ficaram sabendo de ministro da Educação e tudo mais aí, a gente já vê isso com uma certa frequência, né? E um terceiro tipo de plágio assim, no Código Civil também prevê punições cíveis, ou seja, você pode ser obrigado a pagar a indenização. Então existe punição civil, administrativa e penal, né? Você pode pagar, inclusive, com a sua liberdade. Não é o caso, não vai acontecer, não é o caso de nenhum de vocês, tá? Por quê? Porque nós identificamos com uma certa antecedência e alertamos a respeito disso. Bom, mas continuando. Um terceiro tipo de plágio é o plágio conceitual. O que é o plágio conceitual? É quando você pega uma ideia de alguém, uma ideia, e apresenta como se fosse sua, né? Então veja só, é diferente. Você no plágio integral e no plágio parcial, você copiou ipsis literis, ou seja, na forma do original, idêntico. Copiou, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. No plágio conceitual não, você fez uma paráfrase, ou seja, você pegou a ideia daquele autor e explicou de uma forma diferente, né, dando a entender que ela foi elaborada por você. Isso também é considerado plágio, o plágio conceitual, tá? E um outro tipo é o autoplágio, que são as publicações redundantes, que é quando você publica um texto, depois pega aquele mesmo material que foi publicado numa revista e republica em outra revista, como se ele fosse um texto original, novo, você acabou de elaborar. Aí depois envia para um evento acadêmico e aí você vai publicando aquele mesmo material, requentando ele, publicando diversas e diversas vezes. É chamado pela CAPES e pelo CNPq de autoplágio. É uma coisa que por isso que eu disse que eu vou acrescentar, é a mais. Não está previsto no Código Penal, mas é um ataque à moral, à ética acadêmica, à ética científica, certo? Bom, é isso, né? Como é que eu faço para evitar isso? Eu faço através da citação, tá? O vídeo já vai com 17 minutos, mas eu vou finalizar aqui, ver se eu consigo concluir antes dos 20. Eu faço isso através da citação que é previsto nas normas da ABNT. Como é que eu cito? Quando eu vou recorrer ao material de outro autor, eu tenho que necessariamente fazer uma conversão desse material, sinalizando que eu estou citando um autor. Isso tem que ficar claro. Não basta apenas colocar o link nas referências. Isso aí é outra questão. Alguns alunos sempre dizem: não, mas eu coloquei o link nas referências. Mas fez errado, porque referência é uma coisa, citação é outra. A citação ela tem que ser mencionada nas referências, obrigatoriamente. Tá? E se você referenciou, você colocou lá. Primeiro que o link não é a referência, né? Você tem que colocar outros elementos. Mas isso aí é uma questão que vocês devem ter visto lá em metodologia do trabalho científico e etc. Eu não vou entrar nesse assunto, né? Mas eles estão interligados. Citou, referenciou. Está nas referências, você tem que ter utilizado esse material em algum momento, seja de forma direta ou de forma indireta, certo? As citações previstas pela ABNT são a citação direta e a citação indireta, né? Citação direta é quando você copia da forma do original, né? Ela é ipsis literis, como eu já falei, mas você também tem que sinalizar. Então, como é que você sinaliza que copiou um texto e colocou no seu material? Se a citação for curta, ou seja, se ela tiver até 3 linhas, você vai apenas utilizar estratégias argumentativas. Por exemplo, dizer, segundo o autor fulano de tal, ou conforme poderia afirmar ciclano, você vai e faz a paráfrase. Aliás, sinalizou que vai iniciar uma citação, né? E aí você vai, como é uma citação direta, você copiou na forma do original. Se tiver até 3 linhas, você abre aspas, aquelas aspas duplas,
digita o texto citado e fecha com aspas duplas. E aí coloca o sistema de chamada, que pode ser de 3 tipos, né? Aliás, 2 tipos que se subdividem em 3, né? Pode ser o sistema de chamada autor-data ou o sistema de chamada numérico, que tem o sistema de chamada numérico em notas de referência ou em notas de fim, né? Que vai ser só nas próprias referências do material. Mas isso é muito complicado, eu não vou entrar nesse assunto porque é uma norma específica da ABNT. O mais simples de se fazer é o sistema de chamada autor-data. Você abre parênteses e coloca o último sobrenome do autor, em caixa alta, né, letras maiúsculas, a data da publicação e a página, porque uma citação direta obrigatoriamente tem que ter a página de onde você extraiu, certo? Se essa citação direta tiver mais que 3 linhas, aí é uma outra modalidade, nós chamamos de citação direta longa, tem mais que 3 linhas, tá? Aí como é que você faz? Você não coloca aspas, citação direta longa não tem aspas, tá? Desloca ela dos parágrafos, ela tem que estar fora dos parágrafos, tem que estar destacada dos parágrafos anterior e posterior. E aí você faz o seguinte, você seleciona aquele texto, diminui o tamanho da fonte, pode ser 10 ou 11, é uma escolha sua, mas tem que se tornar um padrão, 10 ou 11. Recua a 4 centímetros da margem esquerda do papel, né? E diminui o espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas normal para um trabalho acadêmico é 1,5. Você reduz para simples, tá? Espaçamento simples, que é 1,0, espaçamento 1,0, certo? Essa é a citação direta longa. Tem que vir também o sistema de chamada, autor, data e página, tá? Isso é obrigatório. No caso da citação indireta, o que é a citação indireta? Ela é uma paráfrase, ela é uma forma, você escreve a mesma coisa que o autor falou, só que de uma forma diferente, parafraseada. Paráfrase quer dizer isso. Parafrase, ou seja, uma frase paralela, é uma frase diferente, é um texto diferente do que o autor originalmente escreveu. Só que você não deve fugir à ideia. A forma é diferente, mas a ideia tem que ser mantida. Você tem que respeitar o que o autor falou, né? Então você diz a mesma coisa que ele disse, só que de uma forma diferente. Eu preciso sinalizar? Não, você não precisa abrir aspas, recuar, nada disso. Você vai utilizar estratégias argumentativas da mesma forma que a citação direta, por exemplo. O autor fulano de tal explica que, ou segundo fulano, ou segundo, enfim, isso aí há diversas formas, dezenas de formas de se fazer, né? Mas tem que ficar claro que você está fazendo a citação. E tem que ficar claro que você terminou de fazer a citação. E tem que ficar claro quem é o autor daquela citação. Aí você vai utilizar o mesmo sistema de chamada. Por exemplo, o autor data. Autor, é o último sobrenome do autor, a data da publicação. E no caso da citação indireta, você não precisa colocar a página de onde ela foi extraída. Por quê? Porque é uma paráfrase, né? Você pode resumir a ideia de um autor que ele trabalhou originalmente em 20 páginas, em, sei lá, até mesmo no livro inteiro, em uma única frase, né? Em um único parágrafo. Então, você não extraiu de uma página ou de mais de um, você condensou tudo que foi dito pelo autor original no seu texto de uma forma indireta, né? É isso. Olha, do mesmo jeito que você tem o plágio integral e parcial, que é uma forma direta, ou seja, uma cópia direta do original, e o plágio conceitual, que é uma cópia indireta do original, uma cópia conceitual, você tem a citação direta para garantir que está fazendo uma argumentação de autoridade adequada, e tem a citação indireta, que é quando você pega apenas a ideia, né? A direta para a cópia e a indireta para a ideia, certo? Então, não existe como você afirmar enfim, que foi um equívoco. Eu sei que pode acontecer. Vocês podem ter alguém que fez isso, né? Pode ter sido involuntariamente, só que o plágio independe da vontade do autor. Então, se você plagiou, independente se você sabe ou não, tá? Então, não existe desculpa, porque há como evitar o plágio direto e o plágio
conceitual. Entenderam? Bom, é isso, pessoal. Eu sei que é um assunto polêmico, nós não estamos acusando vocês de nada, até porque nesse último trabalho aí nós tivemos apenas uma orientação, não houve emissão de notas. Nós temos que corrigir mesmo, temos que comentar mesmo, porque é nosso papel, é auxiliar, dar a mão para vocês num primeiro momento de aprendizado. Vocês estão começando a fazer isso agora, e é claro que falhas todo mundo vai cometer. Às vezes até autores experientes cometem, esquecem de fazer a citação adequadamente, né? Mas, enfim, nós tínhamos que dar esse esclarecimento, que é para que vocês não se irritem, inclusive, porque, enfim, nós estamos tentando auxiliar, nós estamos tentando ajudar e estamos aqui para isso, né? É o nosso papel, certo? Então, se alguém se sentir que, na verdade, não copiou, não plagiou e tudo mais, pode nos procurar individualmente, fala comigo, fala com os professores da disciplina, que nós vamos individualmente, né, de um em um, ponto a ponto, esclarecendo cada um de vocês. Tá ok? Bom, é isso. Valeu e até a próxima.